Este é o Manhã Boa Nova de volta, que vai continuar aqui com o Eri, que estava falando no bloco anterior. Qual que é a obra, né? Pode continuar aí, Eri, falando para nós. Então, a obra é Beaucoup de Lumière, que nós traduzimos aqui para o nosso português como Muita Luz, que é a tradução, aliás, literal. Eu participei da tradução desse livro junto com o Rogério Miguez, um grande pesquisador, estudioso da doutrina espírita, com revisão do Jorge Hessen. Esse livro, ele é revelador, ele serviu de base também para outras obras importantes que fizeram importantes resgates da historiografia espírita, como, por exemplo, o livro Em Nome de Kardec, de Adriano Calçone, o livro Revolução Espírita, fabulosa obra do Paulo Henrique de Figueiredo, e também, agora mais recentemente, um livro ainda em espanhol, não traduzido para o Brasil ainda, mas prestes a ser feito, que é El Legado de Allan Kardec, de uma brasileira que é radicada lá no Uruguai, que é a Simone Privato. São obras que fazem um resgate importante da historiografia do espiritismo, através de fontes primárias mesmo, fontes autênticas, que nós conseguimos através do site da Gallica e da própria livraria francesa, da Biblioteca Nacional Francesa. Eu tive a satisfação de ir em Paris o ano passado, também fiz algumas pesquisas e descobri realmente que nós precisamos voltar a estudar a historiografia espírita para nós possamos desenvolver melhor o nosso movimento espírita, porque hoje o Brasil é o único país no mundo onde a doutrina espírita consegue pelo menos um dígito de 1%, pelo menos 1% da população de seus seguidores. Então, nós somos, de fato, hoje, os herdeiros daquele movimento espírita francês que derrocou e que agora conta conosco. Então, nós hoje, aqui no Brasil, nós temos uma responsabilidade muito grande. Sim. E nós temos que procurar cumprir da melhor forma possível para que nós não possamos falir nos nossos planejamentos, contando Para que não com a aconteça a espiritualidade. mesma coisa. Exatamente. Agora, esse livro que você participou da tradução, ele está disponível só na forma eletrônica? Só na forma eletrônica. Nós já recebemos convites para a impressão. O nosso trabalho de tradução também já foi colocado à disposição. Nós esperamos que isso possa ser materializado, mas hoje ele já está disponível no site da Luz Espírita. Está lá para o pessoal em qualquer PDF. pessoa Muita Luz, Beaucoup de Lumière, de Berthier Fropeau. Então acesse luzespírita.org.br para você conhecer essa obra. Você sabe a data de quando foi publicado esse livro? O livro foi publicado em 1884, um ano depois da desencarnação de Madame Kardec, que era, ou deveria ter sido, a grande líder do movimento espírita, mas dado que ela já estava de idade avançada, né? E com dificuldades de saúde, esse trabalho foi delegado a outras pessoas, e isso trouxe bastante. Aí entrou um outro cara e fez uma bagunça danada, né? Que ele tem um apelido, Coveiro de Kardec. Mas isso vocês vão achar lá no documentário e no site luzespírita.org.br, Vanessa. Isso aí. Agora, mais uma parte da entrevista que a Eliette fez aí com o professor Adalberto Júnior sobre as enchentes e os resíduos sólidos. Confira. Entrevista com Eliette Ribeiro. E, professor, o senhor faz referência aí da questão da gestão dos resíduos sólidos. E no dia a dia, o que a população pode fazer para minimizar essa questão das enchentes, que é tão comum, como nós fizemos referência aqui, de manchetes, né, nos principais jornais, fazendo referência em enchentes, não só determinado ponto, ou São Paulo, a gente percebe que pelo Brasil todo há essa dificuldade de enchentes, alagamentos, por conta desse excesso de resíduos descartados aí de forma irregular, muitas vezes bem nada pensadas. Geralmente a gente vê aí até sofás, né? As pessoas deixam sofá na rua, televisão.
coisas grandes mesmo, não só resíduos pequenos, né? Mas algo assim que não dá nem para comparar com coisas pequenas. É verdade. Bom, o problema das enchentes é um problema bem complexo, né? As enchentes não acontecem por um só motivo. As enchentes acontecem por vários motivos. Um deles é o excesso de resíduos descartados a esmo, que muitas vezes entopem os bueiros, ocasionando assim a formação de acúmulo de água junto aos grandes centros urbanos. Então, o que a sociedade, em linhas gerais, pode fazer para minimizar essas enchentes? É desenvolver a consciência necessária para que os seus resíduos sejam descartados corretamente. Está mais do que na hora de nós, enquanto cidadãos, aprendermos a descartar adequadamente os nossos resíduos para evitar prejuízos ao meio ambiente e essas enchentes que acontecem com uma certa frequência nessa época do ano. Então, papel tem que ser depositado no cesto de papel, plástico tem que ser depositado no cesto de plástico, os entulhos não podem ser descartados de qualquer jeito, sofá não é para a gente jogar em rios, como muitas vezes a gente vê acontecendo, né? Ou seja, cada tipo de resíduo merece uma destinação apropriada. Para quê? Para que nós contribuamos efetivamente com o desenvolvimento sustentável do planeta, ou seja, para que nós consigamos satisfazer plenamente as nossas necessidades do presente, sem que comprometamos a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. E para também diminuir a frequência das enchentes junto aos grandes centros urbanos nessa época do ano. Eliete Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Legal aí a participação da Eliete Ribeiro, falando desse tema tão importante, ainda mais em época janeiro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, época de chuva aí. Sempre tem enchente. Sempre, né? Felizmente. Vamos parar de jogar lixo na rua, né? Ajuda muito. E vamos agradecer a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que faz parte dessa rede de amigos desde novembro de 2000, que é o caso da Cláudia Aparecida Amirati e também da Diva Luísa Rubio. Parabéns para vocês aí que estão conosco. Muito obrigada mesmo por fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. E também sócios mais recentes, a Léa Berenice Caruso e o Marcelei Aparecida Nicolau, Marcelei, né? Desde setembro de 2017. Nós agradecemos o carinho, a contribuição de sempre. Continue participando. Se você não é sócio, só ligar 0800 12 18 38 ou acesse o site amigosdaboanova.com.br para saber como fazer parte, para ajudar aí a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, a levar a mensagem do Cristo para o planeta inteiro, através das ondas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior pela internet. E tem muitos benefícios, entre eles sócios do clube. Aí tem desconto em eventos, como o 16º encontro que a gente vai ter, desconto em teatro também, livros, CDs, DVDs e muito mais. Então é só ligar lá, 0800 12 18 38. Participe. O médium João Berbel estará por São Paulo no mês de fevereiro, dias 18 e 19. No domingo, dia 18, na casa Mamãe Clori, ou Clori, em São Bernardo do Campo, na região do ABC. E na segunda, dia 19, no Anfiteatro Delícias, do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, na unidade de longa permanência no Picanço, aqui em Guarulhos. Em Guarulhos é necessário fazer a sua inscrição pelo 0 Operadora 11 2456 7109 para você garantir a sua presença. E a entrada estará liberada a partir das 7h30 da manhã, no dia 19 de fevereiro, nas Casas André Luiz. Kátia, o que é necessário para se atingir a cura? A cura material? De todos os sentidos. O que é necessário? Primeiro, ter o merecimento. Apesar de algumas pessoas não gostarem mais de falar sobre este tema. Quer dizer que se eu não tenho merecimento, eu vou lá na cirurgia espiritual e não adianta nada. Pode até conseguir uma, vamos dizer assim, uma cura temporária. Relativa, temporária. Porque esse tipo de cura acontece
para te servir de chamamento, para você mudar de atitude, para você ter uma nova oportunidade, só que você não aproveita. E aí, você não faz aquela transmutação energética necessária para que de fato ocorra essa cura. E aí volta o problema, às vezes, o mesmo problema, às vezes piorado, ou no formato de um outro problema, porque não houve a cura. Né? E essa volta, ela é rápida, ela não demora, não. Outra coisa que é bastante importante, além desse merecimento que a gente sabe que é a grande vontade de modificar-se interiormente, de aprender a lidar com as dificuldades da vida de forma mais positiva e vontade de querer se curar, porque muitas vezes a gente fala da boca para fora, não acreditando na própria capacidade de se modificar perante a doença. Fala por falar, Deus quis assim, ninguém vai me curar não, isso não existe. Já vi muitos espíritas, inclusive, indo ao centro dizer, olha, eu só estou indo para não dizer que eu não fui. Eu não estou falando de pessoas que não são espíritas. Eu estou falando de um espírita que não confia nem no outro e nem nele mesmo. Então, a confiança, ainda é bem racional, o entendimento e o querer, a vontade é a alavanca master, né? Senão, nada rola. E no caso das cirurgias espirituais, precisa abandonar o tratamento médico ou não? Jamais. Nunca. Não se deve jamais abandonar tratamento tradicional, né, da nossa medicina. O espiritual, ele é um adendo, inclusive. Ele não é o principal. Porque a gente precisa passar pelas situações, precisa passar pelas modificações moleculares do físico, com a ciência, com a medicina materialista, para que a gente possa ajudar no espiritual essa transmutação energética. Senão, não acontece também, né? E mesmo que você tenha fé do grão de mostarda, como Cristo disse, mesmo que você tenha, você tem que fazer uso da medicina, sim, até porque possa servir de documentação. Sim, de de uma prova. cura. Verdade. É isso Né? mesmo, né, Eri? E aí, Iri, o que você acha dessa questão da cura? Bom, eu vejo que há um certo apelo exagerado no movimento espírita de hoje. Eu acho apelativo mesmo fazer essa propagação assim, da cura espiritual, que no meu modo de entender ela é real, existe, mas é rara, muito raro. O processo natural é justamente o processo científico, que eu sempre tenho, que a ciência é uma das vias de tratamento espiritual, até para o próprio desenvolvimento da ciência. E que a necessidade básica de todos nós é evoluir. Para evoluir, nós temos que crescer, subir. Eu uso sempre uma metáfora. Acho que a nossa escalada evolutiva espiritual é como o alpinismo. Você tem um alto da montanha e você sente a necessidade de escalá-la. Você vai ter que fazer muito esforço, vai ter que se aprimorar, você vai ter que aprender técnicas de como escalar aquilo ali. Vai sofrer, vai doer mesmo. Vai doer muito mais para quem resistir a subir, porque a necessidade impõe a subida. No entanto, à medida que você eleva um centímetro, um degrauzinho que seja, nessa escalada, nessa subida, o que você encontra quando você olha desse alto? Você encontra um horizonte cada vez maior. Então, qual é a graça do alpinismo? Dele chegar no alto da montanha? Outras pessoas usariam um elevador, um helicóptero, qualquer outro, subiria nas costas de alguém para chegar lá. Mas o alpinista verdadeiro, aquele que tem a consciência de si, da sua necessidade evolutiva, ele sabe e sente até prazer na dor e nos esforços, nos arranhões, nos acidentes e todos os tropeços que ele vai, pelos quais ele vai passar. Mas depois, quando ele estiver lá no cume da montanha e ver aquela imensidão maravilhosa da linha do horizonte, vai dizer, eu cheguei aqui pelos meus próprios esforços e abençoo cada gota de suor ou de sangue que possa ter acontecido nessa escalada. Legal, bacana essa questão, né? Agora, Kátia, como é que você vê aí o tema do documentário Espiritismo à Francesa, a derrocada do movimento espírita francês pós-Kardec?
Você já estudou alguma coisa a respeito disso? Muito pouco. Eu tive contato mais com o livro do Gélio Lacerda, não sei se vocês conhecem. Só de nome. Ele escreveu um livro Consciência Espírita, que, aliás, eu indico também. Apesar de ser um livro difícil... Aí indicou outro, já mudou. Ele é um livro que não é muito fácil de achar, porque ele não foi mais editado, então talvez na internet consiga achar. Ele trata um pouco desse aspecto da derrocada do espiritismo, e foi o único contato que eu tive. Não tive documentos, não tive pesquisa nenhuma. E eu achei bastante interessante ele colocar que o espiritismo faliu lá na França, ele acha um culpado, ele põe um culpado na história, ele, Gélio, fala que a pessoa que deu a continuidade teve interesses dúbios, teve Ele está falando do Lemarie, isso? Exatamente. Pierre Gatin Lemarie. O Lemarie. Ele fala que ele teve interesses próprios, que ele era um rustenguista de carteirinha. Então, ele falou que o Lemarie teve interesse em que sofresse alteração. E tendo esse interesse e fazendo algumas alterações, e inclusive alguns dizem que não foi só na Gênese, foi no Obra Póstuma também. Estão falando isso. Ele acabou que fez com que o espiritismo ruísse, perdesse o respeito na França. E foi a partir daí que se perdeu e veio aportar aqui no Brasil, já com essa sofrência e alteração. Porque se houve essa alteração, né, no início lá na França, quando chega no Brasil também vem com essa alteração. Já chegou assim aqui. E aí deixou muita gente de boa vontade com ideias não muito corretas do que era o espiritismo no início, né? O Paulo Henrique de Figueiredo, a gente abordou isso no Livre Pensamento, ele tem uma visão mais de pacificação, Sim, né? Então ele diz que todos acabaram sendo vítimas e que não importa saber muito bem quem foi o culpado, né? Eu já fico mais em cima do Lemarie aí, e tem muito rustanguista bravo comigo, já está lá nas redes sociais falando essa questão, mas aqui a gente vai falando justamente sobre essa verdade que foi escondida durante parte do tempo aqui no movimento. Por isso da importância de um documentário. Dos documentários, desse. pesquisas, documentos. E a gente precisa entender o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Mas tem muito mais coisas, viu? Vocês vão assistir o documentário, vocês vão ver que tem muito mais coisas, então. mais do que o Lemarie. Nós devemos saber também que houve uma perseguição da igreja, das academias de ciências, porque eles temiam perder o próprio status da ciência e voltar àquela temática da espiritualidade, querer mandar de novo nos rumos da humanidade. Teve o misticismo, teve as forças das trevas também, que a gente sabe que tem os opositores. Agora, acima de tudo, eu brinco que eu não sou ortodoxo, que eu digo que Kardec foi até um pouco ingênuo de acreditar que somente o conhecimento da doutrina espírita fosse salvar a humanidade, ele acreditava que, sobretudo no começo do seu vocacionado, né? Ele acreditava que, escrevendo o Livro dos Espíritos, sintetizando todo aquele conhecimento maravilhoso que o fez mudar de ideia, porque ele era um cético em relação toda aquela fenomenologia, ele achando que qualquer pessoa que lesse aquilo ali, que lesse aquela obra ali, iria mudar completamente e que a humanidade fosse se transformar, se regenerar de maneira muito mais rápida. Eu costumo dizer que ele subestimou a ruindade da humanidade. Né? A nossa ruindade mesmo, a gente tem vamos tirar por nós quantas coisas que a gente já sabe que é errado, que nós devemos, e às vezes a gente insiste, a gente tem uma fraqueza e está ali. Então, nós temos essa coisa a ser superada, aquela geração não superou, foi preciso, então, um plano B, e aí nós temos um novo movimento espírita brasileiro, e aí ou o plano X, né, que eu gosto de chamar mais de plano X. Então, essa ingenuidade que Kardec tinha, na verdade, subestimando a ruindade da humanidade, ela precisa ser colocada em pauta hoje para nós sabermos que nós podemos falir de novo. Né? E
não é nosso plano, não é a nossa intenção, então por isso a necessidade da gente conhecer bem a historiografia e conhecer o plano da espiritualidade para todos nós e como nós devemos colaborar com a espiritualidade para o sucesso do espiritismo, que na verdade não é do espiritismo nem da espiritualidade, é o nosso próprio sucesso, é o nosso bem-estar que está em jogo. Obrigada, Eri, pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho. Sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês aí. Obrigada, Kátia. Obrigada a você, Van. Tchau, Kátia, que Jesus te ilumine. Que Deus te elimine. Vou entender melhor isso aí que eu tô boiando aqui. Então, Os ouvintes, telespectadores saem. nem gente, fiquem bem, nem eu sei o que vocês estão falando. Então, fique aí na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até amanhã. Um grande abraço, até amanhã. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.